Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E nesse próximo domingo, nós vamos completar uma semana da virada de chave do nosso país. Uma semana em que o povo brasileiro conseguiu recolocar o Brasil na direção do processo civilizatório. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas aqui no nosso país que não perceberam como funciona a democracia, como funciona o processo eleitoral, como funcionam nossas instituições e como é importante manter uma regularidade, uma legalidade, um Estado democrático de direito. Pois bem, o que querem essas pessoas? Elas não estão aceitando o resultado das eleições, mas o que elas querem colocar no lugar? O que significa as pessoas ficarem na frente de quartéis pedindo o quê? Eles querem de fato uma ditadura? Eles querem que tudo o que aconteceu aqui não seja considerado pelos brasileiros que venceram as eleições, pela sociedade que participou desse processo e pelo planeta? Eles querem enfiar nas nossas goelas uma figura ilegítima numa situação violenta? Pois bem, não são só ingênuos, né, que estão envolvidos nessa história. Nós estamos combatendo também, nós estamos lidando com criminosos, com C maiúsculo. E aí a lei vai ter que ser muito implacável com essas pessoas. Felizmente, nós estamos vendo alguns movimentos que estão tentando combater essas figuras criminosas, essa verdadeira Orcrim, usando a instituição. Mas parece que será necessário aumentar um pouco mais a dose, aumentar um pouco mais a força, porque eles continuam num processo de delinquência que realmente pode criar muitas dificuldades aqui para o Brasil, para a nossa tranquilidade enquanto nação. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a nos conhecer, a se inscrever aqui, a compartilhar os nossos vídeos, se você gostar, dar o seu joinha, mandar seus comentários. São formas de você aumentar ainda mais o interesse das pessoas pelos assuntos políticos. Na medida que você se inscreve, a gente chega também mais longe, porque a plataforma recomenda o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, mais cedo, eu fiz um encontro com vocês aqui falando de mais uma teoria conspiratória pós-eleitoral. Eles fizeram várias antes das eleições, né? Teve aquela história das rádios, né, que ficou bombástica e que as inserções de Bolsonaro estavam sendo sonegadas. Aí se descobriu rapidamente que aquilo era uma grande fraude, era uma grande armação. Enfim, arrumaram uma empresa em Santa Catarina, lá ligada ao Luciano Hang, enfim. E agora a gente se depara com mais uma situação absurda, que não é apenas um folclore. Nós estamos lidando aí com crimes que têm ramificações fora do Brasil. Existem atores de fora do nosso país que estão tentando minar o nosso processo eleitoral com a cumplicidade ou com a conivência ou com a participação direta da família Bolsonaro. O que é que essas pessoas estão pensando que o Brasil é? Eles estão pensando em transformar o Brasil no quê? Pois bem, vamos falar aqui explicar um pouco mais essas situações. Tudo, gente, tem como pano de fundo o medo que eles têm da lei e da justiça. Hoje tem uma coluna aqui do Ascânio Seleme, né? Ele salienta muito o que deve fazer uma sociedade civilizada quando você tem alguém que tem um poder e alguém perverte esse poder fazendo coisas absolutamente contra a própria nação. O texto começa: anistia? Não. Em dado momento ele diz: o presidente cometeu crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes, contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, contra a segurança interna, contra a probidade administrativa, contra a guarda ilegal, emprego de dinheiro público e contra o cumprimento de decisões judiciais. Bom, dentre todos esses, os mais graves foram as ameaças feitas contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o apoio e a participação em manifestações antidemocráticas. Ao longo do seu turbulento mandato, Bolsonaro governou de forma arbitrária, usando as forças do Estado em benefício próprio, ultrapassando impunemente todos os limites legais. Então, passou impune porque tinham muitas situações que estavam garantindo o Bolsonaro, mas a chave está sendo virada agora. E o TSE, o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, eles estão tentando combater os criminosos. Gente, não dá para dizer de outra forma, né? Suspensão de grupos no Telegram desarticula atos. Então, eles estão apavorados como barata tontas. E o Eduardo Bananinha, que estava sumido das redes nesses últimos dias, há poucas horas atrás fez uma publicação. O Brasil está sob censura. Numa ditadura, a primeira a morrer é a liberdade de expressão / imprensa. Que ditadura?
Que ditadura, Bananinha? É uma falta de noção de como funcionam as instituições democráticas, a negação da sua própria eleição, que foi eleito dentro desse processo eleitoral, enfim, ou apenas mais um ato golpista de alguém que não tem escrúpulos e não tem vergonha de se comportar como um criminoso, né? Então ele coloca, e todos os países que se livraram disso, a chave do sucesso foi a união do povo. Não foram períodos fáceis, mas desistir não é opção. Vamos vencer. Vamos vencer o quê? Qual o propósito? Seja claro, não seja covarde, não seja ambíguo, porque esse tipo de covardia, de ambiguidade, está levando muitas pessoas a situações que elas vão ser responsabilizadas criminalmente e o senhor não vai estar perto delas para ajudá-las, né? Pois bem, aí ele fez aqui a publicação porque essas pessoas que foram barradas pelo Twitter, pelas plataformas de maneira geral, estavam reproduzindo, retransmitindo uma live picareta, de gente picareta, gente criminosa articulada com os picaretas nacionais. E aí o TSE acabou bloqueando as contas dessas figuras. Depois da publicação do Bananinha, aqui embaixo a gente pode ver que uma pessoa publicou um tweet do senhor Fernando Cerimedo. Quem é o senhor Fernando Cerimedo? É o picareta argentino com conexão com Steve Bannon. Ele é o responsável por articular as teorias conspiratórias na Argentina. Pois bem, ele estava reunido há poucas semanas do segundo turno, aliás, no dia 15 de outubro, para ser exato, com o Eduardo Bananinha, que está nessa foto aqui. Eu vou colocar o link para vocês olharem aqui, né? E ele está dizendo, estou muito contente com a visita de Bolsonaro, com muito êxito, enfim, mostrando a conexão do Eduardo Bolsonaro com o tal criminoso argentino, o tal picareta argentino, que vendeu um peixe como ele sendo um consultor. Tanto que o Malafaia, que eu citei mais cedo, está fazendo essa fake news, está distribuindo esse áudio e vídeo dele, rodaram aí pra caramba, com a ideia de que ele estaria veiculando uma informação de auditores argentinos, mas ele está divulgando uma picaretagem. Confira só nesse trecho aqui, vamos lá. O senhor é obrigado a vir a público e trazer respostas. O supremo poder é o povo. Eu quero e preciso de respostas como qualquer brasileiro. O que esses auditores argentinos falaram é verdade ou mentira? Malafaia, é mentira, porque já no nascedouro a coisa é mentirosa. Não existe auditor argentino. Argentino nenhum fez auditoria em eleição aqui no nosso país. O que esses picaretas armaram foi justamente uma história para contaminar o resultado das urnas na cabeça de gente alucinada, que conta com uma série de vigaristas, de picaretas nacionais e internacionais para tumultuar a nossa paz, como já não bastasse a gente conviver com os picaretas tupiniquins. Agora a gente está tendo que conviver também com picaretas portenhos e picaretas norte-americanos. Pois bem, e quem é a tal figura aí, o tal consultor? Aqui o UOL está explicando que ele é simplesmente um cara especializado em mídia digital e usa as mídias digitais na Argentina para propagar teorias conspiratórias, aquelas pautas de extrema-direita, antivacina, tudo aquilo, toda a porcaria que rodou aqui no Brasil, nas mãos e nos grupos bolsonaristas, essa criatura fez rodar também na Argentina, causando muito problema na Argentina também. E o TSE deu uma resposta formal, explicou para os ignorantes, para os golpistas, para os criminosos, que toda a estrutura da narrativa deles, de que nós temos urnas diferentes e as urnas diferentes estavam tendo resultados diferentes, isso é de uma mentira tão estratosférica, porque todas as máquinas, elas podem ser diferentes na sua caixa, de uma maneira geral, na sua formatação, mas o programa é o mesmo em todas as urnas, e esse programa foi auditado por várias universidades, vários pesquisadores, várias pessoas que foram acompanhar o processo da formação da seleção nossa agora em 2022. Então está explicado em nota oficial, TSE desmente suspeita de fraude citada em live de argentino. E aí, gente, quando a gente vê o vídeo do picareta,
né, do criminoso argentino, junto com os criminosos aqui do nosso país, você vai vendo coisas como essa aqui. Você vê os gráficos, né? Vou pegar só um trechinho aqui do vídeo. Reparem só esse gráfico aqui, tá? Prestem atenção. Toma uma das máquinas, modelo 2020. Como vocês podem ver, o 2,1. Aí ele vai falando aqui, eu peguei só esse trecho aqui, por quê? Porque esse relatório, essa auditoria que ele estava expondo ali, primeiro que não é de autoria dele, ele está falando como se fosse ele, como se ele fosse um especialista. Essa geringonça está rodando há vários dias aqui no Brasil, em português. O mesmo gráfico que, como acabei de mostrar para vocês, ele está aqui, tem um documento de 70 páginas. Todos, se vocês quiserem ver, eu vou colocar o link dessa patifaria aí só para você dar uma navegada, e vocês vão ver as mesmas informações nesse dossiê aqui, ó, que eu recebi também, recebi já há alguns dias aqui, contendo todo tipo de teoria conspiratória de picaretagem. Não tem alguém que assine essa picaretagem, não existe um responsável, não existe o nome de uma pessoa. E eles estão usando essa picaretagem para tumultuar a cabeça das pessoas que, coitadas, estão acreditando nesses criminosos para perverter o resultado eleitoral aqui no nosso país, para escaparem da polícia, escaparem da justiça. É isso que eles estão fazendo. E só isso que está interessando para eles nesse momento. Então, o Eduardo Bananinha, ele rompeu o silêncio para jogar mais uma frase ambígua no seu Twitter, né? Do tipo, olha, nós vamos vencer. Nós vamos vencer quem, cara pálida? Vocês acham que está todo mundo dormindo nessa história? Gente, é uma situação, de fato, que nós nunca pensávamos que pudéssemos chegar aqui no nosso país. Nós temos gente articulada, a direita internacional, né? É uma internacional da direita, da ultradireita no mundo, se articulando para tumultuar o processo aqui no nosso país, para perverter um resultado que já está pacificado e que está levando pessoas a cometerem crimes, pessoas desesperadas, fazendo as maiores maluquices do mundo, como aquele cidadão lá que ficou agarrado na frente de uma carreta, sendo conduzido ali por quilômetros e quilômetros, naquela situação patética, além de outras tantas que a gente está vendo, essas situações patéticas de gente fazendo saudação nazista em evento na frente de quartel, situações assim que, se não forem barradas, se não forem consertadas, não forem enfrentadas, de fato, nós deixaremos de ser uma nação. Nós seremos aqui uma tribo medieval se conflagrando, né? Homens de Neandertal, confrontando aqui apenas com o uso da violência física e não mais dentro de uma situação institucional. Pois bem, mas nós estamos vendo que as instituições não estão absolutamente adormecidas, pelo menos em relação ao senhor Alexandre de Moraes, que está pilotando, está enfrentando com muita coragem essa Orcrim, está fazendo com que esses criminosos, de fato, pelo menos nas redes sociais, eles sejam um pouco tosados, um pouco cortados, porque eles não podem continuar com esses espaços democráticos para perverter a democracia. Esses crimes aí não merecem anistia, não. A gente vai cobrar isso no futuro. Vamos passar essa fase, enfim, e vamos continuar aqui. Gente, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. No próximo encontro a gente vai comentar outras situações, tá bom? Até lá!